Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros. Hoje mais uma aula nossa, continuando o segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7, o Cisco SRWE. Dando continuidade aí ao capítulo 10, hoje vamos estar vendo o tópico 10.3, que trata aí os conceitos, algumas implementações e algumas possibilidades de ataque que podem ameaçar a segurança de camada 2. Então a gente vai ver aí um pouquinho do que pode ser feito e o que pode acontecer com esse tipo de ataque. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Tópico 10.3, ameaças à segurança de camada 2. Né? Nós vimos até aqui, nos dois tópicos anteriores, algumas medidas, alguns conceitos que são implementados para poder a gente trabalhar segurança dos endpoints, segurança dos outros equipamentos que fazem parte da infraestrutura da rede, o que a gente pode fazer. Porém, aqui a gente vai dar uma observada em cima do protocolo, em cima das camadas, os tipos de ataque, o que pode estar acontecendo ali, num primeiro momento, para ataque a nível de camada 2. A gente vê que o modelo OSI, nós temos aqui o modelo OSI, ele é um modelo que é dividido em 7 camadas, onde da camada 3 para cima existem os ataques específicos, os ataques que podem explorar as vulnerabilidades, né, da rede, da camada de rede, da camada de transporte, das aplicações em si, né, que são associadas às suas devidas portas para poder fazer o acesso às aplicações, os serviços que estão rodando. Porém, e aqui, né, nessas camadas superiores, nós já temos diversas ferramentas que podem ser utilizadas para poder prover soluções de segurança. Então a gente pode utilizar, por exemplo, VPN, firewalls para poder filtrar o tráfego do pacote, dispositivos de intrusão, né, que são os dispositivos de detecção de intrusão, os IPS. Então eles vão fazer filtros às vezes baseados no pacote, no serviço, no endereçamento IP, tudo isso. Porém, é importante a gente entender que as ameaças na camada 2, elas são ameaças que podem causar muitos danos na infraestrutura da rede, por ser camada 2 é aquela camada lá do encaminhamento de quadros. Então a gente tiver acesso lá ao switch, ao comutador da rede, o atacante, né, ele pode fazer algumas implementações, alguns ataques, utilizar de algumas técnicas que podem fazer com que a rede pare de funcionar, com que a rede seja, assim, entre aspas, enganada. Então a gente vai entender algumas dessas situações aqui agora. Então, algumas categorias de ataque ao switch. Então, o switch a gente vai estar lá operando na camada 2. Tenho lá meu switch, está no rack, está na parede, está preso lá, podendo fazer o acesso. O primeiro ponto de segurança básica desse switch é que ele não pode estar à vista. O ideal é que todo o switch esteja trancado dentro de um rack com chave e somente o administrador vai ter o acesso para poder mexer naquele equipamento fisicamente. Então, isso já é de básica a segurança física. E aborda aqui, ó, que a segurança ela é tão forte quanto o elo mais fraco do sistema. O que a gente pode fazer um entendimento disso, né? Não adianta nada eu ter diversas soluções de implementação de segurança. Tenho lá firewall, IPS, tem um monte de planejamento lá que vão proteger as aplicações, que vão fazer as verificações das vulnerabilidades de determinados serviços, protocolo de transporte. Com isso, explorando essas vulnerabilidades, eu aplico soluções para poder fazer com que essas vulnerabilidades sejam corrigidas. Então, eu tenho todas essas implementações, porém eu tenho lá na camada 2, que é o tráfego do quadro lá, ali eu não tenho implementação de segurança. Então, ou seja, de nada adianta eu ter muita garantia de segurança de um lado e de outro eu não ter praticamente nenhum tipo de implementação de segurança. Ou seja, a minha segurança fica comprometida porque eu possuo um elo mais fraco daquela corrente da segurança da informação. Então, ela é considerada esse elo mais fraco. Por quê? Porque normalmente as LANs, até algum tempo atrás, as redes, né, elas eram concentradas somente na mão do administrador. Então, somente o administrador tinha acesso aos equipamentos, aos recursos. Porém, com a expansão das redes, está sendo muito comum agora os equipamentos ficarem sendo acessíveis por outras pessoas, outros equipamentos que não fazem parte da instituição, da organização, serem conectados naquela rede. Então, por exemplo, nós temos aí o conceito, né, do BioD, que é o conceito de traga você mesmo o seu equipamento para poder trabalhar.
Então é muito comum agora as pessoas levarem os próprios notebooks para as organizações, para as instituições, para poder fazer o seu trabalho. É extremamente comum a gente utilizar o nosso próprio telefone celular conectado nas redes. Então tudo isso às vezes faz acesso à camada 2, faz acesso lá à camada de enlace de dados, para poder fazer o tráfego das informações, o tráfego dos quadros ali dentro de um mesmo segmento. Então essas situações e cada vez ataques mais sofisticados, porque é muito comum, né? Antigamente, para a pessoa fazer um ataque a uma rede era necessário um conhecimento muito grande tecnicamente falando. Então o cara, para fazer um ataque, ele tinha que conhecer muito, né? Para poder fazer aquele ataque àquela rede, tem que saber muita coisa. Hoje não, hoje já tem diversas ferramentas, diversos sistemas que permitem com que o conhecimento técnico do atacante não precise ser tanto, porque as próprias ferramentas cada vez mais sofisticadas, ou seja, existem ataques cada vez mais sofisticados que permitem e tornam redes muitas vezes vulneráveis às invasões, às penetrações, aos roubos de dados, etc. Então houve uma diminuição ao longo do tempo da necessidade de conhecimento técnico para poder fazer ataques, e os ataques estão cada vez mais sofisticados e mais perigosos e mais danosos nas redes das instituições. E por conta disso, além da gente ter que proteger a camada 3 e 7, da 3 até a camada 7, que é aquela camada endereçamento IP, transporte, aplicações que cuidam lá dos serviços. Então, além de eu ter que ter essa preocupação, eu preciso buscar ferramentas para implementar a segurança na camada 2, que é a camada lá de enlace dos dados. Eu tenho que pensar e planejar ferramentas para fazer proteção da infraestrutura daquela rede na camada 2. Então, um primeiro ponto para a gente entender um pouco isso e atenuar esses ataques, a gente tem que compreender a operação da camada 2 que pode ser imposta lá. Aqui nós temos alguns tipos de ataque que podem acontecer na camada 2, ou seja, eu tenho um ataque de tabela MAC. A gente sabe que todo switch ele faz um armazenamento das informações associando na sua tabela MAC, na própria memória, né, que a gente chama de tabela CAN, na qual ele vai fazer a associação de um endereçamento MAC com a sua devida porta. Então o ataque de tabela MAC inclui inundação de endereçamentos MAC naquela tabela. Isso aí pode causar dano no switch, no tráfego das informações. Ataque às VLANs, tá? Então isso inclui salto de VLAN, marcação de VLAN dupla. Então ataque em dispositivos de uma VLAN comum. Então, ou seja, VLAN comum é aquela VLAN padrão, né, que já vem previamente configurada no switch. Então tudo isso a gente tem que pensar. VLAN de gerenciamento tem que ter cuidado, porque está suscetível aos ataques de camada 2. Ataques a DHCP, então privação e falsificação de DHCP. Porque o DHCP, por mais que ele seja um serviço, né, uma aplicação, num primeiro momento, quando um cliente está precisando acessar a rede e buscar um endereçamento IP dinâmico, ele vai mandar naquela rede pacotes, quadros em busca daquele servidor DHCP. Ele vai perguntar na rede, ó, tem um servidor DHCP aqui? E aí ele manda muitas vezes quadros lá via ARP, que vai para todo mundo, via broadcast. E aí eu posso ter lá uma falsificação de DHCP, na qual um servidor que não é o meu servidor DHCP, buscando burlar aquela rede e implementar acesso indevido, ele pode estar falsificando aquele DHCP, ou até ataques para poder fazer com que o servidor não seja reconhecido. Ataque ARP, falsificação e envenenamento ARP. ARP a gente vê que é um protocolo que vai para todo mundo ali daquele segmento de camada 2. E aí, se estiver gerando muito ARP naquela rede, vai gerar muito tráfego de dados, muito quadro sendo propagado na rede. Falsificação de endereço, eu posso ter falsificação de endereçamento, porque todo cliente ele tem lá no seu buffer de memória da sua própria placa de rede aquela associação de endereçamento MAC ao devido endereço IP localmente, para poder fazer aquela comunicação ali em rede local quando ele quer se comunicar com um destino que está na mesma rede dele. Então, se ele quer se comunicar com um dispositivo de destino, um host destino que está na mesma rede lógica dele, no mesmo segmento de rede dele, aquela informação vai trafegar ali através de endereçamentos MACs, e ele faz essa associação. Ele sabe o IP, sabe o MAC e manda ali endereçado
o quadro vai endereçado ao MAC de destino. Porém, a gente pode ter esse ataque para falsificação dessa associação MAC e IP de origem. E aí, em vez do quadro ir corretamente para o destino, ele vai para um outro que está sendo falsificado. Ataques de STP, protocolo Spanning Tree. Tá? Então, existe manipulação do Spanning Tree, aí eu posso gerar problemas de loop na rede, eu posso fazer com que a rede se torne totalmente inoperante. Então, são alguns tipos dos ataques que existem na camada 2 e que são suscetíveis a acontecer. A gente tem que estar preocupado em buscar soluções e evitar com que esses tipos de ataques ocorram. Então, nós temos algumas técnicas de mitigação. A mitigação é justamente para poder diminuir as vulnerabilidades, buscar diminuir esses riscos. Então, aqui nós temos alguma tabela de soluções da própria Cisco para poder tentar mitigar. O que a gente pode fazer? Implementação de segurança de portas. Essa implementação da segurança de portas, ela vai prevenir muitos tipos de ataque, incluindo inundação de endereçamento MAC, ataques de negação de serviço. Negação de serviço são aqueles ataques DOS, né? O DOS é o ataque de negação de serviço, o DDoS é o ataque de negação de serviço distribuído, onde eu posso botar várias máquinas fazendo esse ataque para o mesmo segmento até que o serviço saia de funcionamento. A gente pode implementar também nas soluções o rastreamento de DHCP, que aí ele vai evitar a falsificação de um servidor DHCP na rede, vai evitar que o serviço seja negado o fornecimento dentro daquela rede. Então são implementações que nós podemos fazer também. O DAI, que é a inspeção dinâmica do ARP, e com isso ele vai evitar a falsificação e o envenenamento de ARP naquela rede. Outra solução, IPSG, que ele vai prevenir ataques de falsificação de endereçamento MAC e IP. Então ele faz uma implementação ali na qual ele vai garantir aquela informação, a associação do MAC com o IP devidamente. Então, porém, essas soluções que existem aqui, que já vêm inclusas nos equipamentos Cisco, que a gente pode começar a fazer essas configurações, que já vão mitigar as possibilidades de ataques em nível de camada 2, elas não serão eficazes se outros protocolos de gerenciamento não estiverem seguros. Então, por exemplo, nós temos nos equipamentos aí a habilitação de SNMP, que é o protocolo para trabalhar a gerência de rede, aí tem até a versão SNMP versão 2, versão 3. Temos o TFTP, que é para fazer transferência de protocolo, Telnet, o próprio FTP. Então, a maioria desses protocolos, eles são comuns, os protocolos mais comuns, eles são inseguros. Então, algumas estratégias a gente tem que pensar para poder fazer uma implementação nos dispositivos a nível de segurança mais eficaz. Então, nesse tipo de situação aqui, nós temos que buscar implementações mais seguras desses protocolos. Em vez de eu usar o Telnet, eu vou usar o SSH. Em vez de eu usar o TFTP, eu vou usar o SCP. Vou usar o FTP seguro, que é o SFTP. Então, ou seja, são alguns protocolos que eu posso estar utilizando que tem implementações de mais segurança com relação quando comparados a outros protocolos. Verificar a gerenciamento de rede fora da banda para gerenciar esses dispositivos, usar VLAN de gerenciamento dedicada, tá? Para poder e nunca trabalhar com a VLAN de gerenciamento padrão, que é aquela que vem configurada no próprio equipamento, utilizar ACLs para fazer o filtro dos acessos, o filtro do tráfego. ACLs são as listas de controle de acesso, né, que a gente pode fazer a implementação e configuração nas interfaces lá dos meus roteadores, dos equipamentos lá, para poder justamente filtrar aquele tráfego e com isso implementar mais segurança. Então são algumas das técnicas que, além das soluções aqui em cima que a gente acabou de falar, a gente pode fazer também para garantir uma implementação de maior segurança aos equipamentos, à nossa rede, a nossa infraestrutura, e com isso eu vou mitigar cada vez mais as possibilidades de ataque de camada 2. Então, quais das seguintes técnicas de mitigação são usadas para proteger camada 3 até a camada 7? Então a gente tem aqui VPN, Firewall e dispositivos IP. A gente vê que rastreamento de DHCP e IPSG já são implementações lá da segurança de camada 2. Qual das seguintes técnicas de mitigação evita tipos de ataque de estouro de tabela de endereçamento MAC? E aí, segurança de porta. Tá? E evita negação de serviço também. Qual das seguintes técnicas impede falsificação de endereçamento MAC? Aí é o IPSG.
pela implementação do IPSG. Impede ataques de falsificação e envenenamento ARP, aí é aquele ARP dinâmico, né, de inspeção. E para finalizar aqui, qual das seguintes técnicas evita ataques de negação de serviço e falsificação? Aí é o rastreamento de DHCP. Vamos verificar, tudo certinho, ok. E com isso a gente encerra e finaliza aqui o tópico 10.3, que é o tópico que trabalhou as ameaças à segurança nível de camada 2. Então a gente fica por aqui, até o próximo tópico, que vai ser o 10.4, e aquele abraço.